Capítulo 19. Bala quebra o dente. Charlie mandou uma mensagem para Doreen dizendo que tinha conseguido o anel e então foi para o Blue Rain esperar e pensar no que faria com o livro de King's Knight. O bar ficava em um prédio de tijolos minúsculos e sujo, longe do centro da cidade. Do lado de fora, uma placa desbotada o proclamava The Blue Bleach. Ninguém nunca o chamava assim. No entanto, era um bar do terceiro turno. Abria às 5 horas da manhã e anunciava a última rodada às 2 horas da manhã. Entre 2 e 5, tornava-se um restaurante com um catálogo extremamente limitado. Se você pedisse drinks suficiente para aguentar a pausa de 3 horas no serviço, poderia beber por 24 horas seguidas. A multidão das 5 horas da manhã era geralmente de enfermeiras e médicos do hospital Coley-Dixon, misturado com trabalhadores de manutenção, cônsegui hospitalares e funcionários de restaurante do segundo turno à procura de um lugar para ir depois de todos os outros terem fechado. O Blue Inn não era bonito. O bar era cheio de marcas e as mesas haviam sido compradas de uma taberna, depois que o lugar tinha fechado, e não se encaixava bem no espaço. O chão era pegajoso até a porta. A bebida era servida em copos de plástico, e a única coisa que tinham para enfeitar era limões de aparência triste. Se alguma vez houve um bar que captava perfeitamente como Charlie estava se sentindo naquela tarde, era o Blue Rain. Ela se sentou em um banco no bar, tranquila por saber que poderia ficar ali a noite toda. 1 hora depois, ela havia tomado 3 doses de Make, sem nenhuma vontade de desacelerar. Doreen havia mandado mensagem para dizer que estava a caminho e muitas outras coisas que ela não se dera o trabalho de ler. Charlie tinha recebido outra mensagem de sua amiga do ensino médio, Laura, sobre ela ter faltado o churrasco, além de sua mãe sobre o aniversário de seu novo namorado e como ela esperava que todos eles pudessem se reunir. Talvez as meninas quisessem recebê-los, considerando que a casa delas era maior. Havia 2 mensagens de voz do trabalho, perguntando se ela poderia ir na segunda-feira à noite. Ela tentou se imaginar atrás do bar, preparando bebidas, tentando não pensar no vidro e no sangue, e em se engasgar com a sombra, tentando não pensar no som que o pescoço de Hermes havia feito ao quebrar. Ela ignorou as mensagens e foi ao banheiro para retirar a maquiagem. Conseguiu apenas transformá-la em uma mancha acinzentada brilhante que cobria seus olhos e parte das bochechas. A exaustão e a irritação estavam batendo mais rápido do que o álcool. Sempre havia uma adrenalina vertiginosa logo após um trabalho, seguida por uma queda. Então, tudo parecia um pouco monótono e ficava um pouco sensível demais. Como naquele momento, ao se olhar no espelho, observando seus olhos escuros e passando um dedo pelo lábio cicatrizado, ela sentiu uma vontade inesperada e humilhante de chorar. Não era por causa de Vince. Não tinha nada a ver com ele. Ela voltou ao bar e pediu mais 2 bebidas. Para afogar as mágoas, era necessário muito álcool. O bartender era amigo de Don e tentava puxar papo de vez em quando, mas Charlie não estava fazendo um bom trabalho em continuar a conversa. Em algum momento, ela percebeu que talvez ele estivesse flertando. Kylie, anunciou ele com um sorriso, desviando o olhar do celular. É o meu nome. Talvez Don tenha falado de mim. Charlie de repente teve a certeza de que Don havia contado a Kylie sobre ela. Kylie tinha um cabelo castanho, ondulado e cheio. Uma tatuagem de um rosário subia do pulso pelo braço. Sua sombra parecia absolutamente normal. Ele seria melhor para apagar o seu desespero, horror e tristeza do que todo o uísque do mundo. Por 15 a 20 minutos, pelo menos. Ela deveria ligar para alguém. Laura, para de se desculpar por não ter aparecido no churrasco. Burb, que poderia fazê-la rir. José, que também estava triste. Você sabia, comentou ela, tentando puxar conversa com Kylie, que alguns grãos de sal supostamente tiram o gosto amargo do café? Não é estranho pensar que funciona melhor do que o açúcar? Não acho que isso seja verdade.
Kylie provavelmente era um bartender terrível. Ela deu de ombros. Gosto de coisas amargas de toda forma, como eu. Ele lhe lançou um olhar como se não tivesse certeza do que pensar daquilo. Um aviso, deveria dizer a ele. Veja isso como um aviso de que estou de mau humor e feliz por ter uma desculpa para descontar em você. Charlie queria que todos pensassem nela como um cabeça dura e um coração duro. Duro como madeira velha petrificada, como pedras, como bala que quebra o dente. Mas ela não era. Aí está você. Doris se sentou ao lado dela no bar, visivelmente furiosa. A grande Charlie Hall. Ela estava com roupas de trabalho, jeans branco e uma camisa azul de colarinho com o nome do consultório odontológico, onde ela era recepcionista, bordado sobre o coração. Devia ter saído correndo do trabalho ao receber as mensagens sobre o paradeiro de Adam. Charlie revirou os olhos. Que? Consegui seu cara e seu anel. Por favor, me diga que você não roubou uma casa de penhores. A voz de Dorian estava alta o suficiente para fazer os outros poucos clientes de aparência grisalha que matavam o tempo olharem para ela. Charlie deu de ombros. Adam estava apenas pegando o anel emprestado. Ele me disse que estava usando o dinheiro para fazer um acordo que mudaria nossas vidas. Dorian, obviamente, queria acreditar naquilo. Ele não estava curtindo euforia. Talvez ele tenha falado sobre a pedra do anel não ser original também, adicionou Charlie, porque ele a vendeu anos atrás. Dorian corou. Você realmente é o diabo, sabia disso? Conhecendo todos os nossos pecados. Charlie sentiu como se estivesse observando a conversa de muito longe. Isso é ridículo. Só faço merda, Dorian. Mas encontrei seu cara e até peguei seu anel. Então, se você descobriu algo que não queria saber sobre Ada, que pena. Elas se encararam por um bom tempo. Charlie pegou o anel e colocou-o em cima do balcão. Quando Dorian foi pegá-lo, porém, Charlie o cobriu com a mão. Você fez algumas ameaças sobre o que o seu irmão poderia fazer com o cadastro de Posey na UMass. Quero uma confirmação de que o prazo de pagamento foi adiado. 3 meses pelo menos. Preciso ver o aviso no meu telefone quando acessar a conta. Você não pode esperar que ele se arrisque. Espero 1000% que sim. Uma das coisas mais frustrantes de trocar um trabalho por outro era que a outra pessoa dava um valor alto a serviço até que fosse feito. Então, se convenciam de que deveria ter sido fácil. A renegociação nunca era a seu favor. Dorian olhou para o anel sob o aperto da mão de Charlie. Isso é meu. Vai ser, respondeu Charlie, assim que você ligar para seu irmão e eu receber aquele e-mail. Dorian deu um show ao tirar o telefone do bolso enquanto caminhava até a porta. Alguns minutos depois, ela voltou com a boca contraída. Sabe, Adam disse que ia pegar o meu anel de volta. Ele o usou como garantia de um empréstimo. Isso é interessante, comentou Charlie, de uma forma que deixava evidente o quão desinteressante ela achava aquilo. Dorian suspirou. Conversei com meu irmão. Ele disse que não pode acessar a conta. Não está funcionando. Você só pode estar de brincadeira, retrucou Charlie. O que isso significa? Ele não sabe. Dorian pareceu preocupada, e aquela foi a única razão pela qual Charlie não a acusou de inventar tudo. Pode vir de um departamento diferente, que não passa as contas pelo escritório dele, ou seu cadastro pode ter sido marcado, mas ele tentou. Por um momento, Charlie sentiu um rubor incandescente de raiva, em grande parte de si mesma. Ela tirou a mão de cima do anel. Ocorreu-lhe, não pela primeira vez, que se estivesse tão interessada em ganhar dinheiro com seus golpes, quanto nos golpes em si, estaria melhor de vida. Dorian hesitou. E agora? Vá em frente, disse Charlie. Pode pegar. Foda-se. Foda-se você. Foda-se eu. Foda-se tudo. Qual o seu problema, afinal? Dorian fez um gesto para o entorno, como se indicasse que o brewery não era um lugar muito agradável. Era final de tarde e Charlie estava a ponto de se embebedar. Estou comemorando, respondeu Charlie. Está solteira.
Doreen deu uma risadinha amarga. Olha só você, derrubada por um amor, sofrendo como todo mundo. Beba alguma coisa comigo, convidou Charlie, levantando seu copo de plástico. Um brinde ao sofrimento. Tenho que voltar ao trabalho, retrucou Doreen, enojada. Tenho responsabilidades, e acho que você também. Então não beba tanto uísque a ponto de se esquecer delas. Ah, e se você tiver mesmo roubado uma casa de penhores, não me envolva quando a polícia for atrás de você. Se eu tiver sorte, vou beber tanto uísque que vou esquecer que tivemos essa conversa. Charlie virou a dose de Mix Maker em um único gole guloso. Traga a garrafa aqui, Kylie. Sabe, comentou Doreen, a meio caminho da porta. Vi seu namorado uma vez e, no minuto em que o vi, soube que ele te trairia. Homens com aquela aparência? Ninguém o conhecia, declarou Charlie. Exceto por você? Retrucou Doreen. Charlie balançou a cabeça. Ninguém. Ele não existia. Nunca existiu. Fazendo um barulho de frustração diante da incompreensibilidade dos bêbados, Doreen foi embora. Você não roubou mesmo uma loja, não é? Perguntou Kylie a Charlie enquanto levava a garrafa de Makes. Ela lhe deu seu sorriso mais cheio de dentes. Definitivamente não. Você realmente quer comprar isso? Ele colocou a garrafa ao lado dela. Definitivamente sim. Ela serviu a própria bebida da própria garrafa. Era como estar em um daqueles lugares chiques com taxas de rolha, exceto pela parte chique. Não importava se não podia pagar. Seu futuro estava óbvio. Ela voltaria a trabalhar para os sombristas. Pagaria a faculdade de Posey do jeito que deveria ter feito desde o início. Cortaria as amizades. Se mandaria tudo ao redor para o inferno. Então, precisava manter todos com quem se importavam longe dela. Foda-se tudo. Charlie ficou no Blu-ray até a noite, brincando com a jukebox no canto, dividido com 2 idosos alcoólatras uma pizza que eles tinham pedido para entregar lá, e dançando com um deles ao som de uma música lá dos anos 1980. As coisas começaram a se confundir. O lugar começou a encher. Ela se lembrava de estar sentada no vaso sanitário, enfiando diversas vezes na pele um alfinete que havia encontrado na bolsa. Ela se lembrava de cair e ficar deitada no chão, e de Kylie dizendo alguma coisa sobre como ele não deveria servi-la se ela não podia ficar de pé, o que a fez rir e rir. Ela não precisava dele. Tinha a própria garrafa. Enquanto ela voltava para o banco, segurando-se na beirada do balcão para se equilibrar, seu antigo chefe, do Top Hat, entrou no Blu-ray com 3 amigos. Ora, ora, murmurou ele, passando os olhos por ela. Quem é vivo sempre aparece. Richie, nunca conheci um clichê que você não gostasse, respondeu ela, tentando disfarçar a voz arrastada. Ele tinha pouco mais de 50 anos, com o cabelo ficando ralo em cima e olhos lince. Tinha imóveis em todo o vale, incluindo 2 bares e 3 restaurantes. Quando a tinha demitido, era com a expectativa de que ela não conseguisse trabalhar em outro lugar, e ele levou como uma afronta pessoal o fato de Charlie ter conseguido. Está lá no Rapture, ouvi dizer. Sim, o vale era pequeno, mas ela não gostava da ideia de ser tão pequeno. Ele imitou a batida de um chicote e mexeu as sobrancelhas. Está amarrando as pessoas agora? Aposto que você gosta disso. Os amigos dele riram. Espero que você apodreça no inferno, respondeu ela, sem intensidade. Ah, não me venha com os instrumentos da tortura. Charlie jogou a garrafa quase vazia de Makes nele. Ele se esquivou a tempo de o vidro bater na parede atrás dele. O álcool escorreu pela tinta encardida. Vadia sem noção. Mas ele não estava mais presunçoso. Não tinha mais certeza de que poderia dizer o que quisesse, e as pessoas ao redor aceitariam. Até parecia estar com um pouco de medo. Ela gostava de medo.
Um sorriso surgiu na boca de Charlie. Você tem que ir embora, informou Kyle. Então, se inclinou para a frente e abaixou a voz. E é melhor não voltar por um bom tempo. Já fui expulsa de lugares melhores. Charlie se levantou e cuidadosamente vestiu a jaqueta enquanto Wright fulminava com os olhos. Ela separou o dinheiro para a conta e a gorjeta e o colocou no balcão molhado. Então jogou um beijo para o senhor com quem havia dançado e ficou imensamente satisfeita quando ele fez uma mímica para pegá-lo. Ela só tropeçou 2 vezes ao caminhar porta afora. Charlie acordou no banco detrás do carro, com a boca seca e a cabeça latejando como se estivesse cheia de espuma de isolamento. Seus membros estavam rígidos de frio. A chuva batia no carro, e o céu lá fora estava escuro e pesado com a promessa de mais água. Mexendo-se para se sentar, ela viu seu reflexo no vidro da janela. Seu rímel havia escorrido, e embora não se lembrasse de chorar, as bochechas estavam manchadas de lágrimas. Sentiu uma vergonha costumeira. Ela havia tido tantas noites como aquela, quando havia acordado, sabendo que tinha feito alguma coisa em nome de uma satisfação momentânea, que acabaria por não valer a pena. Mas, ao descer a colina, até o bosque para fazer xixi em algumas folhas, estava disposta a abraçar todos os seus defeitos. Estivera mentindo para si mesma ao pensar que poderia mudar. Era exatamente a mesma Charlie Hall que sempre havia sido, caótica, impulsiva, sozinha. Ao caminhar de volta para o carro, Charlie viu que alguém estava ao lado dele, um homem de cabelos brancos e um longo casaco de lã preto. Seu estômago se revirou. Você deve ser Charlie Hall, comentou ele. Sou Lionel Salt. Acho que tenho um trabalho para você.